noite. Aqui quem vos fala é o evangelista George Faustino Cajazeiras. Eu estou em São Paulo e esta é a minha primeira postagem, não somente no Blogspot. Quem quiser conhecer, o nome do blog é Deus é Fiel, cfegroeg-gfc.blogspot.com.br. É só procurar Deus é Fiel no Google que encontra. Muito bem. Essa postagem é sobre o iminente retorno de Jesus. O título é Uma geração que não aguarda o retorno. Uma geração que não aguarda o retorno anunciado. Ponto 1. O princípio de dores. Marcos 24:3, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz assim: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em Marcos 13, de 3 a 4, a mesma versão, Almeida Revista e Corrigida, diz: E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir. Os discípulos estavam assim meio que preocupados com os sinais, né? Eles não estavam nem vendo assim, observando ao seu redor. Eles olhavam o templo, viam a parede, viam o que hoje resta das paredes, que é o Muro das Lamentações, não é? Ainda na versão Almeida Revista Corrigida, no livro de Lucas 21:7, diz assim: E perguntaram dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Como observaram, Marcos, Mateus e Lucas têm versões semelhantes. Somente o evangelista João, o apóstolo João, não escreveu sobre o assunto. Muito bem. Ao lermos as palavras do Senhor Jesus no capítulo 24 de Mateus, quando ele saía do templo, lembremos que no capítulo anterior, o 23, o Senhor divagava sobre Jerusalém, cidade que assassinava e apedrejava os profetas que lhe foram enviados. Jesus falou isso, nos fazendo enxergar que em todos os tempos da existência humana sempre houve um certo desrespeito por quem é enviado como profeta, aquele que se dedica a falar a mensagem, né, que Deus envia para nós através de homens, mulheres que são usados por Deus. Muito bem. Então os discípulos, aproveitando, né, um jargão bem brasileiro, que o mestre estava ali ao lado deles, né, perguntavam: Dize-nos quando serão essas coisas, Senhor? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai ocorrer essas situações? Reparemos nós que mesmo Jesus informando para que eles não se deixassem enganar, porque haveria muitos mentirosos, enganadores, essas coisas todas, eles estavam ali preocupados somente com querer saber os sinais. E ainda hoje é muito comum, é muito normal as pessoas correrem atrás dos sinais, correrem atrás de locais que acontece uma cura divina, uma situação milagrosa, uma situação, e as pessoas correm para lá. Se é um hospital, todo mundo corre para o hospital. Se é uma igreja, todo mundo vai naquela igreja, porque o povo é muito voltado, né, muito suscetível a correr atrás de sinais, né? No entanto, se não vejamos, vivemos num tempo, num momento da história, o qual tudo quanto é sonhado, é desejado, tudo que é procurado, enquanto é imaginado, é consequentemente alcançado, né? Seja o que for, sempre o será adquirido através de uma pressa incalculável. As pessoas correm, procuram fazer as coisas na correria, procuram fazer as coisas sem substância, sem aquele cuidado, as coisas são feitas numa correria imensa, né?
Hoje, se nós formos perguntar para moças, rapazes, para senhoras, para adolescentes, né, os sonhos deles, quais são as suas, os seus desejos, o seu sonho para o futuro, eles vão dizer casamento, vão dizer filhos, vão dizer família. Aqueles mais afoitos por uma coisa inerente humana vai dizer carros, casa, terra, sítios, viagens, passeios, conhecer o mundo, viajar pelo mundo, né? É muito comum, é muito natural isso acontecer. Não é que não seja, ou seja, não é que seja errado, não tem nada a ver com erro. A questão é inerente ao homem, ao ser humano, à mulher, desejar essas coisas, é inerente. No entanto, as pessoas não têm assim um cuidado, né, em ficar olhando com uma certa segurança, uma certa equivalência. Ficam se perdendo nos pequenos detalhes, nos momentos que podem mudar uma vida. Eles ficam preocupados com coisas pequenas e nem se lembram daquele versículo que Jesus nos informou: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Muito bem. No entanto, Jesus passou a explicar-lhes várias situações, né, que com as afirmações de seu Jesus, esses sinais definiriam sem dúvida todos os acontecimentos que antecipariam a sua volta, né, o seu retorno, um retorno anunciado, como digo eu. Porém, quando mesmo o Senhor voltará? Tem aqui 6 tópicos, né? O Senhor voltará quando o mundo não estiver preparado. Mateus 24, de 42 a 51, versão RA. Quando as pessoas estiverem dormindo. Mateus 25, 5, Efésios 5, 14. Quando o mundo estiver sonhando a respeito de paz. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando o mundo estiver vivendo nos prazeres. Lucas 21, 34, 35 e Lucas 17, 28. Quando os sábios estiverem preparados. Mateus 25, 10. Quando os tolos estiverem despreparados. Mateus 25, 12. Muito bem. Num resumo de tudo que Jesus informou aos discípulos, eu destaco: viriam muitos do seu nome, não é? Passariam por ele, dizendo que era Cristo, enganando-se assim a muitos, né? Disse o mestre: ouviríamos de guerra, rumores de guerra. No entanto, não deveríamos nos assustar com isso. Haveria nação contra nação, reino contra reino. Observe a diferença: nação contra nação, reino contra reino. Jesus diferencia aí, não é? Uma nação tem um presidente, tem um primeiro-ministro, mas o coração do povo é o coração de um agregado diferente de reino, né? Vejamos o caso da Espanha, da Inglaterra, da Dinamarca, países que têm reinado, né? O Japão. As pessoas pensam de uma forma diferente, parece que são mais unidas, parece que são mais próximas, né, do que as pessoas que vivem como nação. Isso é um grifo meu, tá bem? Muito bom. Vamos observar o detalhe em relação às guerras, né? O aumento das guerras e do terrorismo. Na história da humanidade, sempre houveram guerras sangrentas, né? Nós podemos destacar várias guerras. Eu tenho aqui um apanhado de guerras, de mais de 100 anos de guerras, que vem aí indicando guerras no Acre, no Brasil, em 1902, guerra russo-japonesa, 1904, a Terceira Guerra Centro-Americana, 1906, 1907 também, a guerra Ítalo-Turquia, 1911, 1912, a guerra da independência do Tibete, 1911, 1912 também, a guerra do Paraguai, também 1911, 1912, a primeira guerra dos Balcãs, 1912, 1913, a guerra do contestado, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Russa, a Turquia-França, Turquia-Grécia, Revolução Constitucionalista, a Guerra do Japão. São muitas guerras. Se nós formos aqui enumerar, tem várias mesmo. É muito difícil colocarmos tantas guerras aí, porque é a prova que a palavra de Jesus está correta, está coerente, né? Muito bem. Nós vendo aí então a questão das epidemias, né? Em que Jesus disse logo antes da volta dele,
as epidemias seriam uma coisa muito real. Nós vemos hoje aí o caso do Ebola, é o caso da AIDS, é o caso de aqui no Brasil, chikungunya, zika vírus, tudo que vem de um mosquito, e tem lá na Ásia a gripe dos frangos, né? Gripe das aves, né? Que ficou conhecida como gripe dos frangos lá na Europa. Temos aí muitas coisas que, se formos elucidar, se formos naturalmente pegar, leva mesmo muito tempo para explicar, e as pessoas às vezes ficam confusas, né? Na tal gripe espanhola, no ano de 1918, ocorreu a influenza, né? Que estima-se que tenha matado aí de 50 milhões a 100 milhões de pessoas, né? É um absurdo. E todas as doenças, as enfermidades que surgem no mundo afora, acontecem em situações as mais complicadas, as mais difíceis, né? Muito bem. Vamos nos ater aqui ao cuidado que Jesus ensina, que tudo isto que ocorreria, guerras, rumores de guerras, sinais da volta dele, era somente o princípio de dores, né? Nós vamos nos ater nas informações uns estudiosos lendo a Bíblia, e nós observando esses escritos e proscritos bíblicos, né? Observamos que na passagem de Belsazar, quando Daniel, ali com cerca de 80 anos, né, ajudava ali já no reino do filho de Nabucodonosor, né, apareceu uma mão não humana, e escreveu 4 palavras na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, ou Parzim em algumas linguagens, né? Essa cena ocorre no ano 538 a.C., né? Nós vendo essas 4 palavras, nós vemos mais adiante em historiadores judeus que esta informação, trazendo uma contagem de somatória, essas 4 palavras, elas têm significados no livro de Ezequiel. É bom observar que eles habitavam na Babilônia, né? E ali eles estavam familiarizados com os costumes, com a língua caldeia, né? Com os costumes caldeus, né? Esses 4 números, Ufarzim, Mene, Mene, Tekel, no hebraico Shekel, né? Shekel ou Sido, né? Eles coletivamente somavam, faziam uma somatória de números, né? Que nós veremos aqui. Um tekel correspondia a 20 geiras, né? Um parzim a 500 geiras, né? E se nós formos somar aqui, isso dá 1000 mais 1000 mais 20 e mais 500, né? Ou seja, vamos aqui descrever coletivamente o valor numérico, onde um mene, né, uma mina, correspondia a 50 ciclos, ou 1000 geiras, um tekel correspondia a 20 geiras, e um parzim correspondia a 500 geiras, né? Ou seja, 1000 mais 20 mais 500, que somando dá 2520. E se nós formos somar desde o ano em que eles estavam lá no governo de Belsazar, mais 2520 anos, vai dar justamente em 1948, que é 538 a.C., mais 2520, somando vai dar 1948, que foi o ano da fundação do atual Estado de Israel, do moderno Estado de Israel, né? Muito bem. Contando que
Jesus disse que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse, e nós vemos isto na passagem que Jesus nos relata aqui no capítulo 24. Jesus disse assim: (24:14), né? Disse assim Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta é a versão RA, revista e atualizada, né? Muito bem. Esta geração, nós vemos lá em Salmo 90:10, que uma geração é de 70 anos, quando há robustez, o que passa àquela pessoa robusta, 80 ou mais anos, é cansaço e enfado, né? Muito bem. Então, uma geração, segundo o Salmo 90:10, são de 70 anos. Assim sendo, nós vamos somar os 1948 anos, que foi quando Israel foi reconhecido com o voto Minerva de Oswaldo de Souza Aranha, para que ele fosse então reconhecido e remontado o Estado de Israel, mais 70 anos, vai dar 2018. Atenção que eu estou aqui marcando a data da volta de Jesus. Alto lá. Estamos dizendo que, no contexto que Jesus falou, não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. Ou seja, nós que estamos agora em 2016, no mês de julho, hoje é dia 8, não temos mais nada o que cumprir. A palavra bíblica não tem mais nada para cumprir para a igreja de Cristo. Nós aguardamos o arrebatamento, nada mais do que isso. Assim sendo, esses 70 anos nos vem gerar uma segurança de que Jesus está perto, está próximo às portas. Jesus está mesmo voltando. Os sinais mostram aí os terremotos, as guerras, os rumores de guerra, a matança, a mortandade infantil, os problemas familiares. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Tudo nos mostra que a questão retorno iminente de Jesus é uma realidade. É uma realidade. Mais à frente, vamos entrar em mais detalhes bíblicos e extra-bíblicos na história factual de Israel, para mostrarmos aí amplitudes desta palavra, né? No entanto, já dá para nós aqui entendermos que a Bíblia, no sentido literal, nós temos palavras que são palavras que funcionam para várias épocas. Uma passagem bíblica, ela pode cumprir-se no passado e pode cumprir-se também no presente, né? Palavras que são atemporais, né? Uma palavra atemporal é uma palavra que não está fixa no tempo. Ela pode ser usada no passado, no presente e no futuro. Há palavras assim, há passagens assim na Bíblia, né? Muito bem. E assim sendo, nós aqui definhamos com a certeza, com a convicção de que Jesus está voltando. Aguarde o próximo vídeo e você vai se deliciar com esta maravilha que é a palavra de Deus. Deus vos abençoe em Jesus Cristo. Uma boa noite e até a próxima postagem.